A Câmara quer apoio em troca de cargos, cargo para dar apoio ao governador. De olho em todas essas mudanças no GDF está a presidente da Câmara Legislativa, Celina Leão. Ela diz que nunca pediu a cabeça do ex-secretário Hélio Dolly e faz duras críticas ao PT. Vamos ver. Eu conversei com a deputada Celina Leão aqui na Câmara Legislativa do DF. Ela abriu o jogo, disse que nunca pediu a cabeça do ex-secretário Hélio Dolly. A senhora pediu a cabeça dele? Pediu? Não. Aos apressadinhos, a deputada Celina Leão garante que não é candidata ao Palácio do Buriti. Sou candidata a deputada federal. No primeiro dia, após a minha reeleição, a gente já fez uma reunião da executiva, já declarei a minha candidatura a deputada federal. E diz mais, que vai continuar independente, pelo menos por enquanto, longe da base aliada. Eu tenho certeza que eu vou conseguir contribuir muito mais para o Distrito Federal, na nossa posição de independência. Foi uma coisa muito pensada. Vejam agora a entrevista completa com a deputada Celina Leão. Aqui no Balanço eu converso com a presidente da Câmara Legislativa, Celina Leão. Presidente, como é que está o trabalho aqui na casa? Trabalho aqui intenso? Intenso, né? Intenso. Eu acho que o Poder Legislativo, nessa nova legislatura, ganha uma força muito grande, né? Uma independência que é necessária para o Poder Legislativo. Desde o começo dos nossos trabalhos, nós estamos trabalhando muito. Já inauguramos um projeto importante, que é a Câmara em Movimento. Tiramos a Câmara Legislativa de dentro da estrutura física da Câmara, porque é muito importante a gente escutar a população, e a população tem um sentimento que os deputados estão longe, né? Então nós já visitamos 4 cidades, esse mês agora vamos fazer Braslândia. Como é que tem sido essa experiência pertinho do povo? Quer dizer, estão compreendendo essa intenção da Câmara de se aproximar, de ouvir o povo, literalmente? É engraçado, a primeira vez quando nós colocamos essa ideia, assim, nós tivemos a resistência de alguns parlamentares. Nós vamos andar no meio das pessoas, isso não é perigoso? Eu falo, meu Deus, se nós, representantes da população, não pudermos andar no meio do povo, né? A primeira edição foi na rodoviária, mais de 10 mil pessoas. As pessoas pegaram o microfone, reclamaram o que queriam, colocaram o seu ponto de vista, algo altamente democrático. E depois do sucesso da primeira... E a ideia é rodar todo o Distrito Federal. Esse mês será em Braslândia. Deputado, e na rotina do dia a dia aqui, que pautas importantes estão aí para entrar a qualquer momento? O pacote CDF, por exemplo, está sendo maturado, né? Está sendo maturado. Nós votamos essa semana o projeto de securitização das dívidas, que é um projeto importante para trazer recursos aí aos cofres públicos. É um projeto que não tem impacto no bolso do contribuinte. Então, a nossa responsabilidade como presidente da Câmara era votar para votar o projeto. Conseguimos votar. Talvez seja um momento importante da política do Distrito Federal. Nós rejeitamos 6 projetos do Executivo. Isso não significa que nós não somos solidários ou companheiros ou parlamentares que estão preocupados com a cidade. É o contrário. Nós iremos votar. São temas, às vezes, polêmicos. E os 6 projetos que nós rejeitamos, eles tinham um alto impacto ou no bolso do contribuinte ou a população realmente rejeitava o projeto. Então, nós rejeitamos com toda a tranquilidade, fizemos audiência pública para demonstrar essa clareza. Eu acho que é isso que a população pede. Porque se esse poder aqui, Henrique, for um poder somente para falar, não, está tudo certo, o Executivo pode mandar, nós vamos votar, tudo é melhor que se extinga, então põe só o governador. Então, esse balanço, esse contrapeso, né, ouvir a população, chegar num determinado fator comum, fazer projetos substitutivos. Nós melhoramos vários dos projetos do Executivo que vieram. E tivemos até a condição de aprová-los com uma redação melhor. Então, eu acho que é essa a função do Poder Legislativo. E como é que a senhora define hoje essa relação com o governo do Distrito Federal? Olha só, as pessoas, assim, eu tive um rompimento, né? Eu fui para a tribuna da Câmara Legislativa para anunciar a minha independência realmente da base do governo. E eu sempre, nos 4 anos de mandato, eu sempre fui a maior opositora do projeto do PT aqui na cidade, porque eu achava que era um projeto de corrupção, um projeto que trazia atraso, um projeto que não deu a gestão necessária para a população. Tenho mais de 200 representações contra o governador, o ex-governador. Né? Eu acho que um governador que sai com mais de 10 ações de improbidade administrativa. Então, é um governo que realmente não foi aprovado pelas urnas. E esse governo que não foi aprovado pelas urnas, ele continua numa pasta que era uma pasta importante, que era a pasta do ex-secretário, né, Hélio. E eu fui para a tribuna da Câmara colocar essa indignação. Olha, você não pode assumir uma secretaria e deixar todos os
subsecretários, chefes de gabinete que participavam do governo Aguinello, porque o governo Aguinello foi um governo que foi rejeitado pela população. Então eu nunca tive subterfúgio sobre isso, eu sempre fui muito clara na minha posição. Né? Eu dei nome, eu dei aonde que eles estavam. E realmente, assim, a gente incomoda quando a gente fala a verdade. Mas aí a senhora sai, né, da base aliada, ele acaba pedindo para sair, ele e Hélio Doyle, dizendo que a senhora pediu a cabeça dele. Pediu? Não, eu pedi realmente a cabeça dos petistas, da gestão petista, é bom colocar da gestão petista, porque é uma gestão corrupta. Como é que nós vamos investigar algo sobre o estádio se a Casa Civil continua com os mesmos servidores que estavam lá na época do Aguinello? Como que você vai conseguir dar gestão no governo? Olha, acontecia fatos aqui na Câmara Legislativa, antes do Diário Oficial ser rodado, às vezes os próprios deputados do PT sabiam, e nós não, o que iria ser rodado no Diário Oficial no dia seguinte. Ou seja, onde pode dar certo isso? O governador Rodrigo Hollenberg tem condição de arrumar técnicos concursados, que não tem vínculo partidário, para ajudá-lo. Então a senhora admite que com o Hélio lá estava difícil conversar, estava difícil avançar em alguma coisa? Assim, é uma crítica que eu fazia à gestão. Nada que ele não poderia ter mudado de posição. Eu nunca pedi, olha, você vai ter que tirar o Hélio do governo. O Hélio foi uma pessoa que ajudou o Rodrigo, ajudou no projeto. Ele é um bom jornalista, ele é um estrategista, apesar que eu acho que ele errou muito na questão de estratégia também. Entendeu? Então, assim, você não tem esse direito, eu não teria esse direito de chegar para o governador e falar, governador, retire esse secretário. Mas direito de pedir para tirar todo o grupo que estava do governo Aguinello eu tinha, porque não foi esse projeto que nós vendemos para a população. Nós mostramos para a população um outro projeto e a população confiou a nós esse outro projeto. Mas a senhora em algum momento colocou na balança nessa conversa com o governador, no cargo importante que a senhora tem, se o Hélio sair eu volto para a base? Não, isso não foi colocado. Até porque a questão assim, é bem maior do que o Hélio. Né? O Hélio acumulou aí muitos problemas, ele tinha... É até inconcebível você ser secretário de comunicação, ser chefe da Casa Civil, ser o coordenador do Conselho de Transparência. Então, assim, você não tem condição. Muito poder centralizado. Então, você imagina, nós tivemos momentos em que todas as secretarias não podiam falar com a imprensa antes de passar na Secretaria de Comunicação. Como é que o Estado vai dar resposta rápida para a sociedade se ao dar a resposta precisa de passar na Secretaria de Comunicação para ver se a resposta está boa, se é essa a resposta que tem que ser dada? Você não pode pedir uma gestão eficiente se ela não tiver autonomia. Você tem que dar autonomia, abrir os mecanismos de fiscalização. Vou te dar um exemplo. Desde quando nós assumimos aqui, todos os gastos da conta da Câmara Legislativa estão no nosso site. Todas as matérias positivas ou negativas que saem contra a Câmara, o jornalista tem acesso no nosso site. Isso é transparência. Isso é mostrar a sua gestão, é escancarar a sua gestão. E confiar que a Câmara Legislativa realmente está tendo uma boa gestão. Entendeu? E o que não estiver, nós vamos cobrar. Aí nós temos 5 secretários, cada um responsável por uma parte da Câmara Legislativa, mas a transparência, Henrique, eu acho que ela pode ser feita dessa forma. A transparência é a melhor forma de controle. Você querer controlar, puxando o poder, né, querendo realmente controlar aqui, eu que sou a figura forte, eu acho que isso prejudica muito o governador. Fora que gera uma instabilidade para o governador como figura pública. Ninguém elegeu Hélio Doyle. Hélio Doyle não tem um voto. O Rodrigo Hollenberg foi eleito. Em determinados momentos, ele queria sobrepor, isso era claríssimo, a figura do governador. Eu tenho certeza que eu vou conseguir contribuir muito mais para o Distrito Federal, na nossa posição de independência. Foi uma coisa muito pensada. Me permita, então, entender melhor o que a senhora está falando. A senhora está dizendo que, mesmo com a mudança, com a saída de Hélio Doyle, a senhora não volta, a pelo menos curto prazo, para a base aliada. É isso? Entendi certo? Entendeu certo, entendeu certo. É um momento que a cidade, eu acho que a minha posição... Eu acho que eu posso contribuir e ajudar mais na posição que eu estou. Dizem que o futuro a Deus pertence, né? E ele sabe que está cuidando da gente lá. Mas a gente tem que trabalhar. Como é que a senhora está enxergando o futuro aí? Muita gente criticou a postura da senhora nesse momento, porque diz que a senhora mexeu nesse xadrez político muito cedo, né? Mexeu cedo demais nesse xadrez político. Como é que fica isso lá na frente? A senhora já está definida qual caminho a senhora vai tomar? Não, eu acho que isso foi uma tentativa, assim, até de falar... As pessoas começaram a falar que eu era candidata a governador. Isso foi uma fofoca, eu acho que até plantada por pessoas, assim, que queriam desestabilizar a minha relação com o próprio governador, entendeu?
imaturo, prematuro, infantil e irresponsável qualquer político que 4 anos antes da eleição fala que é candidato a alguma coisa, em cargos majoritários, né? Então, assim, a minha candidatura é uma candidatura claríssima, eu já falei isso no PDT, eu sou candidata a deputada federal. No primeiro dia, após a minha reeleição, a gente já fez uma reunião da executiva, eu já declarei a minha candidatura a deputada federal. Então, assim, eu tenho clareza que eu sou candidata a deputada federal. Como você disse, de futuro a Deus pertence. Eu quero trabalhar muito para que essa casa dê o orgulho necessário, que eu acho que a população do Distrito Federal merece. Obrigado pela entrevista, deputado. Obrigado. Eu quero parabenizar aí o seu programa e falar que onde que a gente vai, olha, se vocês não resolverem, nós vamos chamar o Balanço Geral. É isso. Parabéns. Chama o balanço, que o balanço resolve. Vamos